Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Vítima e agressor frente a frente. É o que possibilita a justiça restaurativa, que encoraja o agressor a se responsabilizar pelo seu comportamento e oferece à vítima formular perguntas, receber respostas e explicar o impacto do crime. Esse modelo de justiça, em que partes envolvidas numa situação de violência participam de um encontro com a assistência de um facilitador, ainda está em processo de experiência, mas vem gerando polêmica e despertando a atenção da mídia. Em Porto Alegre, um projeto de justiça restaurativa foi implementado na terceira vara da infância e juventude. O objetivo é contribuir com as demais políticas públicas na pacificação de violências envolvendo crianças e adolescentes. Para falar sobre o tema, está conosco o promotor de justiça Antônio Kepes, representante do Ministério Público na cidade de Gramado, que possui um trabalho de mestrado exatamente sobre a justiça restaurativa. Dr. Kepes, é um prazer tê-lo aqui conosco. Desde já lhe pergunto, qual sua visão sobre a justiça restaurativa? Em primeiro lugar, é um prazer também contribuir para falarmos aqui um pouco da justiça restaurativa. A justiça restaurativa, inicialmente, é bom que se diga que nós temos poucas experiências a respeito, pelo menos aqui no nosso país. Nós temos, se não me engano, o projeto piloto inicial, que foi no Rio Grande do Sul, com o Dr. Roberto Branquer, a terceira vara da infância e juventude. Temos em Brasília, e mais voltado às escolas, e também em São Paulo, na cidade de São Caetano do Sul. A justiça restaurativa é uma justiça já antiga, vem de tribos, a origem dela vem de muito tempo, de tribos nativas, dos chamados aborígenes, maoris, grupos maoris da Nova Zelândia, Canadá, Austrália. E aqui no nosso país surgiu mais na década de 90, tendo um impulso grande agora, com grupos de estudo na Júris, enfim, com palestras. Recentemente nós recebemos um grande palestrante, um mestre em justiça restaurativa, Dr. Zé. Então, a minha visão sobre justiça restaurativa é que nós, no mínimo, devemos apostar nessa nova forma de lidar com determinados delitos ou atos infracionais. Mas de determinadas formas, não generalizarmos como se é uma justiça boa, uma justiça má, ou uma justiça que veio para substituir a tradicional justiça retributiva. Sim. E o que ganham exatamente as vítimas e os agressores com esse modelo de justiça? Um dos princípios que norteiam a justiça restaurativa um dos princípios fundamentais, além da voluntariedade, ou seja, todos que participam dessa forma de justiça participam porque querem. Um dos grandes princípios é o empoderamento, que é esse poder que se dá tanto para o autor de um ato infracional ou de um crime, como para a vítima. A vítima, e aí é o princípio norte da justiça restaurativa, a vítima ela se sente mais segura no momento que ela participa, é escutada e participa do consenso. Sim. Porque nós saímos dali com uma decisão consensual, ao invés de uma pena aplicada por um magistrado, enfim, em que a figura da vítima, no processo normal, tradicional, fica praticamente de lado, não se dá o valor à vítima. Ela simplesmente vai num processo formal, presta seu depoimento e depois, em muitos casos, não fica nem sabendo o que ocorreu. E essa forma de trazer a vítima ao processo, essa forma de trazer a ideia, a sugestão da vítima na própria recomposição do dano, juntamente com o infrator, é que torna aí que é o lado que pretende atender, é o lado bom da justiça restaurativa, que é principalmente a inclusão. E essa inclusão é do infrator e também a inclusão da vítima. O infrator para tentá-lo recolocá-lo na comunidade, tentar impor ele novamente, colocá-lo a trabalhar com a comunidade que o afastou, que ele também, por sua causa, acabou se afastando.
e com a anuência da vítima se torna muito mais fácil. E esse trabalho comunitário de vítima, infrator, comunidade, enfim, ele se diferencia muito. Então, uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, que como não existe uma forma rígida de justiça restaurativa, as pessoas muitas vezes criticam a justiça restaurativa, mas também criticam determinadas formas de justiça restaurativa. Como não há um padrão, uma lei, uma legislação estabelecida acerca de como fazer justiça restaurativa, nós temos diversas formas que poderão ser ou não ditas como justiça restaurativas. Algumas delas formas que particularmente eu não acredito e outras formas que realmente têm aí como finalidade seus princípios restauradores, que é inerente do Instituto da Justiça. E qual é a forma que o senhor acredita? Dentre dessas formas, a forma que eu acredito justiça restaurativa, que é a forma que eu defendo, inclusive no meu trabalho de mestrado, é aquela forma que busca descentralizar um pouco mais o poder estatal, o monopólio da justiça retributiva estatal formal, trazendo mais a comunidade próxima à tomada de decisões. Isso fazendo como? Em determinados crimes, tais como os crimes de menor e médio potenciais ofensivos, e no meu caso eu especifico mais ainda, eu entendo que nós devemos, primeiramente, não que nós não possamos depois aplicar a justiça restaurativa para formas de crimes maiores, para adultos, mas eu acho que primeiramente nós temos que nos concentrar em justiça de adolescente, que ainda estão em desenvolvimento pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente nos permite, com seu regramento, que seja aplicado. Então, naqueles atos infracionais cometidos por adolescentes de menor e médio potenciais ofensivos, em que há ampla participação da comunidade, com a gerência de um facilitador, e principalmente, aqui eu quero deixar claro, a forma de justiça restaurativa que eu acredito, não diga que não é que seja a única forma, mas a que eu acredito é a que esteja ligada diretamente ao Estado. Ou seja, ela esteja vinculada ao poder estatal também. Por quê? Porque ela aí não seria uma alternativa, uma substituição à atual forma que nós conquistamos há tantos anos com o Estado de Direito. Ela seria simplesmente um complemento à justiça punitiva, à justiça retributiva que nós contamos hoje. Seria uma forma de complementá-la e não alterá-la ou substituí-la. Certo. Há quanto tempo, mais ou menos, nós temos a justiça restaurativa e começou a ser pensada em que país? Há divergências, né? Alguns autores dizem que começou, em tese, a maioria deles coloca a justiça restaurativa como movimentos de tribos indígenas, principalmente ocorridos dos grupos maoris da Nova Zelândia, aborígenes, que tinham como procedimentos na resolução dos seus conflitos internos, fazerem aí reuniões entre seu grupo e dessas reuniões chegarem a consenso para recompor algum dano. Essas práticas indígenas foram, com o tempo, sendo desgastadas até chegarmos no século já XIX, século XX, com quase que total monopólio exclusivo do poder estatal. Sim. O Estado era a função, deixando de lado essas formas mais comunitárias de participação democrática. E, recentemente, estudos voltaram à mídia mais na década de 80 e mais forte na década de 90, até com a legislação, e aí a Nova Zelândia já conta com legislação própria. Sim. Primeiramente para adolescentes, autores de atos infracionais, aplicação da justiça restaurativa, como círculos restaurativos nessa forma, né, que eu coloquei antes, com mediadores e também vinculadas ao poder estatal, e posteriormente isso aí foi estendido para a justiça dos adultos para crimes mais graves. E a filosofia e valores são as mesmas? Filosofia e valores são os mesmos, é a voluntariedade, é o empoderamento tanto do infrator, da vítima, e aquela ideia de que uma forma de reparação de dano aceita pelo próprio infrator e desenvolvida por ele com a sua efetiva participação, ela tende, conforme os teóricos restaurativos,
a ser mais acatada e posteriormente mais eficaz. Isso levaria-nos ao quê? A uma diminuição da reincidência, né? Mas poderíamos também dizer que não há estudos a respeito de diminuição de reincidência, de estudos comparativos da justiça distributiva, a justiça retributiva atual. É verdade, mas é algo novo. E como algo novo, nós temos que deixar aí mais tempo para analisarmos de vez a sua eficácia e efetividade. E como funciona esse papel desse mediador, desse facilitador? Como eu coloquei antes, existem várias formas de justiça restaurativa, né? Não há assim um padrão. Isso talvez seja uma grande dificuldade de nós visualizarmos a justiça restaurativa e uma grande dificuldade dela ser compreendida. Recentemente agora, no programa do Fantástico, apareceu, e é muito mais comum, né, a gente ligar a palavra justiça restaurativa com aquelas imagens da familiares da vítima indo visitar o assassino do ente querido no presídio. Isso é um sistema de mediação vítima que ocorre principalmente nos Estados Unidos, né, que o matador do seu filho, aí o familiar vai lá e os dois se abraçam, se perdoam. Particularmente é um tipo de justiça que eu não, muitos chamam de justiça restaurativa, até porque, quem sabe, atende a alguns princípios, como deixar a vítima mais segura de si, deixar o infrator também mais tranquilo dos seus atos e não sei o quê, mas eu penso que esta forma direta de responsáveis com o infrator, mas formas que não sejam mais possíveis reparar o dano, no caso, crimes contra a vida, eu não acredito ali que nós possamos falar em justiça restaurativa nesses tipos de crimes. Claro. Até porque a justiça restaurativa dá um valor muito grande ao papel da vítima. A vítima, ela vai ser responsável por traçar aí as metas, todas as características para que se possam recompor tanto os danos emocionais, danos financeiros também. E nesse caso nós não temos a vítima mais, um crime de homicídio, por exemplo. Claro. E esse papel da vítima cai por terra. Nós teríamos aí os responsáveis pelas vítimas. Mas enfim, alguns acreditam também nessa forma de prática restaurativa. Sim, pois é exatamente essa situação que eu iria lhe colocar. Há pessoas que se sentem mais confortadas, né, com as explicações do agressor. Agora, há outras pessoas que dizem que jamais se encontrariam com o agressor, porque não se responsabilizariam pelos seus atos, principalmente em crimes hediondos. Sim. É uma posição até que talvez até se torne mais cômodo para mim, né? Defender, como eu defendi no trabalho de dissertação, de mestrado, que ela seja aplicada em crimes de menor e médio potencial ofensivo. Por quê? Porque teríamos uma margem maior de que não haja a chamada revitimização. O que seria isso? A pessoa já foi vítima uma vez, aí ela é exposta ao seu agressor, né? E essa exposição o faz piorar e a torna mais prejudicial, o fato se torna mais prejudicial do que a situação. É um duplo transtorno. É um duplo transtorno. Agora, uma coisa a gente tem que deixar claro, nos círculos restaurativos, antes dessa, isso é uma função do mediador, antes de que haja esse encontro restaurativo, esse círculo restaurativo, isso é uma das funções do mediador. O mediador tem que entrar em contato com a vítima, saber aí quais são as suas características, suas necessidades e qual é o seu real objetivo. Entrar em contato com o infrator, também saber se há interesse por parte dele, né, entrar em alguma negociação não digo apenas de recompor danos, mas sim emocional e mais emocional. E por causa justamente desse princípio do voluntarismo, da voluntariedade. Sim, é isso. E aí, nesta posição, o facilitador já poderia se dar conta. Não, neste caso, neste determinado crime, sendo crime hediondo tal, eu não vejo, dá um parecer no sentido de que não vê aí benefício algum
com a prática da justiça restaurativa, bem pelo contrário, ele pode dar esse seu parecer e aí cancelaríamos, não haveria esse encontro restaurativo. Então essa seleção é muito importante também. É isso que nós temos que deixar bem claro, esse encontro tem que haver vontade, tanto da vítima como do agressor. Tem que ter vontade tanto da vítima como do agressor, porque senão não funciona. Sim. Não funcionaria, não haveria acordo em que somente uma das partes estaria disposta a efetuá-lo. E esse modelo de justiça, ela pode ser usada, digamos, em um outro procedimento mais adiante? Esse modelo de justiça, como é um modelo flexível, a sua própria natureza é um modelo flexível. O que eu quero dizer com modelo flexível? Não é um modelo bem diferenciado do modelo convencional, formal, com as suas fórmulas prontas, rígidas, que é o nosso modelo retributivo. O autor é processado, tem uma série de procedimentos, recebe uma sentença absolutória, condenatória, recorre, enfim. E esse processo é um processo demorado, que deixa muitas pessoas, e a crítica à nossa atual modelo de justiça é que é uma justiça elitista, que para muitos não teriam acesso a essa justiça. Sim. O que eu me refiro é em qualquer estágio do processo, ou seja, pode ser antes de uma condenação ou só depois de uma condenação. E, como eu falei, como ela é flexível, poderia ser em qualquer estágio. Qualquer estágio. Veja nesse caso que eu utilizei, né, que muitos chamam de práticas restaurativas, essa mediação vítima-infrator que apareceu, é após a aplicação da pena, o preso, né, o que causou até um crime hediondo, se encontrará com a vítima ou com os responsáveis da vítima, né, para fazermos aí um encontro restaurativo. Isso já houve um processo, já houve sentença, foi na fase da execução penal. Claro. Né, esse encontro restaurativo. Ela poderá ser antes também, sem nenhuma vinculação ao processo. Agora, ao meu ver, e da forma como está sendo feito aqui na terceira vara da infância e juventude, com o Dr. Leoberto Branquer, eu penso que seria aí a melhor forma a ser utilizada aqui no nosso país, ou seja, até para a garantia de direitos, certos direitos constitucionais, que aplicaríamos a justiça restaurativa no momento que haveria um recebimento de uma denúncia pelo promotor de justiça. Esse é o meu ponto de vista. No momento que há um recebimento da denúncia pelo promotor de justiça, ou seja, há indício de autoria e prova da materialidade, aí dependendo do crime, dependendo do fato e do autor do fato, o juiz e o promotor de justiça darão aí o juiz seu parecer, o juiz decidirá se é caso de mandar para um encontro restaurativo para trabalhar. Sim. Se não, não. Então faria essa análise inicial do recebimento da denúncia. Eu penso assim porque sob pena até de trazermos fatos triviais ao judiciário, e aí nós utilizaríamos, ao invés de utilizarmos a justiça restaurativa como uma forma de desafogar o nosso sistema judiciário, nós traríamos crimes outros de pequeno potencial, mas muito de pequeno potencial ofensivo, que não seriam nem considerados, nem registrados na esfera policial. Sim. E essa conversação, ela é confidencial ou não? Como funciona isso? Um dos princípios restaurativos é a confidencialidade. Tudo que for acordado nessa reunião restaurativa entre o mediador, vítima, infrator, comunidades e amigos da vítima, comunidades, amigos do infrator, tudo é feito e fica dentro, restrito do círculo restaurativo. Tanto é que, se nesse círculo restaurativo o autor do ato infracional ou o autor de um crime, ele vai confessar o delito que cometeu, vai confessar o ato infracional que cometeu. Se porventura ele não atender, não fizer o que for acordado, ele vai responder, ele poderá vir a responder o processo normalmente. E nada do que foi utilizado nesse círculo restaurativo, do que ele disse, do que ficou acordado, poderá vir a ser prova no processo judicial. Não pode ser usado depois. Não pode ser usado depois. Não tem como. Não teria como. Certo. E tem como o senhor fazer um paralelo, assim, justamente sobre a situação do Brasil e com a dos Estados Unidos, por exemplo? Desculpa a tosse. A situação dos Estados Unidos e do Brasil é muito diferente. O Brasil tem um dos maiores índices de população encarcerada, né, nos presídios, e
é um dos maiores índices, e lá nós temos outras figuras de justiça que nós não temos aqui. Nós temos a pena de morte em muitos estados, né, americanos. Nós temos uma justiça diferenciada, que é uma justiça baseada no acordo, né? E aqui no Brasil nós temos um sistema convencional retributivo de justiça, formalizado. E essa diferença torna, muitas vezes, torna muito mais fácil, de repente, nós aplicarmos a justiça restaurativa no próprio Estados Unidos, onde a própria forma de justiça deles já é toda a partir de... Nós temos lá vários momentos de conciliação até chegar à corte, até chegar ao julgamento. Independente de práticas restaurativas, a justiça deles já é baseada em acordos, né? Diferente da nossa. A nossa justiça, recentemente, ela sempre foi pautada pelo critério da obrigatoriedade da ação penal, da indisponibilidade da ação penal pelo promotor de justiça titular da ação penal. O promotor de justiça, uma vez recebido indícios da autoria e prova da materialidade, tinha aí a obrigação, enfim, de denunciar. Havendo as provas, teria que denunciar. Hoje, isso já foi muito mitigado pela Lei 9.099, de 95, em que há a possibilidade de, antes de oferecer a denúncia, acontecer uma audiência de conciliação entre as partes em determinados crimes de menor potencial ofensivo. E aí, o que serão os crimes de menor potencial ofensivo? Determinados por lei, aqueles com pena máxima não superior a 2 anos. Sim. Antes era 1 ano, agora 2 anos. E nessa audiência, o promotor, havendo acordo entre as partes, ou não havendo, e sendo caso de transação penal, o promotor oferecerá a transação penal, que é o pagamento de uma cesta básica, de uma pena pecuniária, enfim, uma prestação social alternativa. Uma vez cumprido essa pena alternativa, extinguirá a punibilidade daquele fato. Ou seja, o promotor abriu mão do seu direito da obrigatoriedade da ação penal. A ação passou a ser disponível em determinados casos. Então, isso aí é uma prova da mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Essa legislação que tornou mais mitigado o nosso processo penal, juntamente com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz o Instituto da Remissão, onde o próprio promotor de justiça pode ajustar na promotoria de justiça com o próprio adolescente o que seria melhor para ele, aplicando uma medida socioeducativa. Nessa ocasião, ele poderia, inclusive, chamar vítimas e familiares e fazer ali um estilo restaurativo de práticas. Essas leis, estatuto, a própria Constituição Federal, a Lei 9.099, elas nos deixam uma gama de legislação que seria perfeitamente possível a receptividade dessas práticas restaurativas aqui no Brasil. Certo. Nós já temos algumas experiências aí no Brasil, como essa de Porto Alegre, mas para terminar, qual a sua expectativa de sucesso da justiça restaurativa no país? A minha expectativa, eu sempre deixo isso bem claro, eu fiz até em 2013, eu fiz um trabalho de pós-graduação na Escola Superior do Ministério Público, uma especialização em infância e juventude, e na ocasião não se falava em justiça restaurativa, e eu fiz uma pesquisa utilizando em torno de 100 promotores de justiça. Destes 100 promotores, eu perguntei se conheciam a palavra justiça restaurativa. 90% dos promotores, dos colegas, diziam que não sabiam do que se tratava. 10% diziam que sim, que acreditavam que era uma forma de justiça conciliatória, enfim, com autor, com vítima. E desses 10% eu perguntei se eram favoráveis. E, se favoráveis, em qual tipo de delito ou ato infracional seria perfeitamente aplicável. Eles acreditavam que os que foram favoráveis, que tinham conhecimento de que deveria ser aplicada para os crimes de menor e médio potencial ofensivo e principalmente para adolescentes autores de atos infracionais, pois em pessoas em desenvolvimento. Em tese, né? Então, eu acredito na justiça restaurativa, mas acredito de uma forma de que ela venha para não substituir a nossa atual modelo de justiça. É indispensável que nós tenhamos aí modelos fortes, formas fortes, como é o atual modelo de justiça convencional. Depois de anos de batalha, nós temos leis boas, né, algumas já defasáveis, mas enfim,
o sistema atual, não há outra forma de pensar o direito sem o nosso sistema de justiça retributivo. Agora, nós podemos muito complementá-lo e auxiliá-lo com modelos de justiça restaurativa. Então, a minha forma de acreditar é que o Estado fomente isso, criando programas, mais programas, não como só nós temos na Terceira Vara da Infância e Juventude. O Estado fomente com a criação, incentivo, dinheiro, né, criando profissionais, treinando profissionais para facilitadores, mas sempre voltado como uma forma de complementar o atual modelo de justiça retributivo que nós temos. E para tanto nós temos também que ter empenho do próprio órgão do Ministério Público, né, uma aceitação dentro da própria instituição e também do Judiciário. E aí eu acho que com a união desses profissionais e com força do Estado, do poder do Estado, nós podemos aí colocar em prática outros modelos restaurativos que não só nesses 3 lugares do nosso país. Ok, então, doutor Antônio Kepps, promotor de justiça da linda cidade de Gramado. Muito obrigado pela sua participação, sua gentileza em atender o nosso convite, e nós estamos voltando na próxima semana com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!